Oi, como você está? Este é o nosso canal Mães com Propósito. Nossa série será agora sobre mães, desertos e milagres. Se você não é inscrita, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo com o máximo de amigas. Nós queremos abençoá-las. Deixe seu like e seu comentário, é muito importante para nós. Sou a Luciane e a palavra de hoje será sobre Sara, um exemplo de fé. Nós vamos ler lá em Hebreus, capítulo 11, o versículo 11. O capítulo 11 nos dá muitos exemplos de fé, mas nós vamos ler só o versículo 11. Nos diz assim: pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Quando falamos em fé, nós somos muito levados às lutas. E nós temos que entender que quando a gente passa pelo deserto, é uma passagem só. Nós temos que passar o mais rápido possível por esse deserto. Sara passou pelo deserto de não ter filhos. Isso a deixava muito triste. Mas ela foi obediente e perseverante. A história de Sara nos mostra que podemos confiar num Deus maravilhoso, num Deus que cumpre suas promessas, num Deus que mesmo que pareça impossível aos teus olhos, ao meu olho, Ele pode fazer tudo, porque nada, absolutamente nada é impossível a Deus. No tempo que Deus concebeu o filho a Sara, ela já tinha 90 anos e ela esperou e essa bênção veio, e esse filho veio, né? Ela foi perseverante e muitas vezes nós no deserto pensamos que a promessa não vai se cumprir. Quantas vezes você pensou? Eu também pensei que a minha promessa não ia se cumprir. O desânimo vem, a tristeza nos abate. Muitas vezes pensamos que é interminável. Quando Deus permite nós passarmos pelo deserto, é para nos ensinar a depender única e exclusivamente dEle, só nele. Somos colocados à prova assim, para o Senhor nos aperfeiçoar. Vemos como o povo israelita, eles iam fazer um percurso que demoraria 10 dias, 28 quilômetros por dia. Mas vamos dobrar esse tempo para 20 dias. Eles fariam um percurso em 20 dias, mas não, fizeram em 40 anos. Em 40 anos eles fizeram. O que aconteceu? Muita murmuração, eles murmuravam demais e não confiavam e desacreditaram nas promessas de Deus. Quantas vezes nós fazemos isso? Desacreditamos e pensamos, não, isso nunca vai acontecer, eu nunca vou sair dos desertos, eu nunca vou sair desse lugar. O meu deserto foi ouvir o diagnóstico dos meus filhos. Como foi difícil. O diagnóstico do Jean, é o meu filho mais velho, o médico disse para nós assim, esse menino ele nunca vai andar, ele não vai fazer praticamente nada. Com o tempo, com o passar do tempo, ele vai atrofiando até que pare de desenvolver e os movimentos da vida cotidiana, qualquer coisa simples, ele não faria mais. Esse foi o diagnóstico de um filho. O outro, a médica disse assim, fique em 24 horas com o Mateus, porque o coração dele para de bater e ele pode morrer a qualquer momento. Até a médica comentou assim, só um milagre. No deserto chorei, não foi pouco. Como eu chorei. O medo, o desespero me paralisaram. A passagem pelo deserto pareceu interminável. Parece para você? No deserto que você está agora, está parecendo interminável? Ou parece que Deus não está te ouvindo? Eu senti a mesma coisa que você está sentindo aí. Mas foi no deserto, neste lugar de silêncio e solidão, que Deus me forjou. No deserto Ele me ensinou a depender dEle, a me concentrar totalmente na vontade dEle. Eu precisava passar por esse deserto. Eu precisava ter esperança para enfrentar os desafios e aprender lições que Deus queria me ensinar, que seriam importantíssimas para a minha vida e para a vida da minha família. Eu penso assim, o lugar difícil,
Quem sabe você diz assim, Lu, mas você não tem noção do que é o meu deserto. Eu não sei que tipo de deserto você está passando, se é uma enfermidade, é uma doença, é algo que a medicina já desacreditou, já deu o diagnóstico final. Mas enquanto você estiver passando pelo deserto, confie sempre no Deus que pode todas as coisas. Eu ouvi dizerem assim para mim, Lu, se conforme, acredite, aceite o diagnóstico, seja uma mulher forte, aceitando o diagnóstico. E eu fui forte, mas fui forte mesmo, porque eu não desisti até que o milagre chegasse. Eu penso assim que o lugar de deserto é um lugar difícil de suportar, é um lugar que dói, é um lugar que a gente não sorri, é um lugar que a gente não vive bem. Então estar no deserto é um lugar muito difícil, é um lugar dolorido, é um lugar onde a gente não encontra amigos, a gente não tem esperança, não tem luz no túnel, não vê luz, né? Mas a verdadeira esperança não morre no deserto. A verdadeira esperança não pode morrer no deserto, porque é nessa hora difícil que nós vemos saída e descobrimos se realmente nós cremos em Deus e confiamos em Deus. Será que nós cremos em Deus a ponto de esperar pelo nosso milagre, a ponto de muitas vezes nesse deserto passarmos a nos arrastando, passarmos ajoelhadas, passarmos deitadas, passarmos chorando? Será que a gente crê em Deus a ponto de dizer, não, eu tenho certeza que Deus está passando comigo, Deus está comigo. E essa certeza que eu quero passar para vocês, se Deus foi comigo, Ele vai ser com você. Ele é um Deus maravilhoso, está só esperando a nossa confiança, a nossa dependência dEle. Foi ali que Deus me capacitou para desfrutar e viver o extraordinário. Para viver o extraordinário tem um preço. A gente sai com dores, com machucados, sai muitas vezes ferida. Mas é nesse deserto que eu vi e senti o poder maravilhoso de Deus. Foi ali que eu conheci Deus. Como nos diz lá em Jó 42:5, que Jó fala assim que antes ele ouvia Deus de ouvir falar. Quem sabe alguém falar para você, ai, Deus é maravilhoso, Deus mandou o seu filho, Deus faz, Deus cura, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele também é Deus. Mas você que está sentindo a dor desse deserto, você diz assim, não, parece tão mais fácil alguém falar, alguém que não esteve no deserto. Mas está falando alguém para você aqui, alguém que passou por um deserto que pareceu interminável, parecia que aquela situação ia me consumir. Mas eu criei, e foi ali que eu decidi crer cada vez mais no Deus maravilhoso que Ele é, num Deus maravilhoso que nós servimos. E não há nada, não há diagnóstico, não há enfermidade, não há nada que pode nos separar da presença de Deus. Ali eu aprendi que quanto mais eu buscasse ao Senhor, quanto mais eu desejasse a presença dEle, quanto mais eu quisesse estar na presença do meu Deus, aquilo preencheria o meu coração de uma maneira tão maravilhosa que a dor do deserto, ela diminui. A dor da desesperança, ela desaparece. Então creia nas promessas e creia no teu milagre. Ali muitas vezes eu fiquei pensando assim, mas e como é que vai ser? Como é que vai ser o futuro? Como é que os meus filhos vão crescer dessa maneira? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou falar as coisas de Deus? Mas Deus, eu preciso do teu milagre. Eu preciso de milagres. Eu preciso de milagres, milagres maravilhosos. Coisas extraordinárias eu preciso. E foi nesse deserto que algo surpreendente aconteceu. Foi no deserto que Deus trouxe a cura. O meu filho fez bem pouquinho tempo fisioterapia. E nesse tempo, como o médico disse que a fisioterapia ia ajudar muito pouco, ele parou de fazer a fisioterapia já muito cedo e a gente só ficava esperando, vamos esperar o que vai acontecer, vai atrofiar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E para a glória de Deus, a poderosa mão de Deus tocou na vida do Jean. Hoje o Jean é um homem casado, é nosso músico aqui na nossa linda orquestra aqui na Shalom. Ele toca percussão e precisa usar as duas mãos. E uma mão ele praticamente não poderia usar.
porque a atrofia tomaria parte do lado esquerdo dele, né? E ele toca percussão, ele desenvolveu algo maravilhoso, e foi Deus, o próprio Deus, que tomou a vida desse menino. Então hoje o Jean é uma bênção na nossa casa aqui, Shalom. Né? Então ele toca, ele dirige, ele é casado, faz muitas atividades. E o Mateus Henrique faz muitas atividades, é também levita aqui na Casa Shalom, na nossa igreja, é levita, é um menino abençoado, casado, faz esforços físicos e atividades, porque ele recebeu um coração novo. A médica disse assim, no pós, quando ele fez os exames que iam determinar se podia ser cirúrgico ou não, a médica disse, eu não sei explicar, eu fiz o exame do Mateus e ele tinha extracistos, o coração dele panava, e agora eu não sei explicar porque ele tem um coração novo. E eu falei, doutora, nós podemos explicar, nós cremos num Deus maravilhoso, passamos por um deserto, mas Deus esteve conosco, e para a glória do Senhor, eu recebi o meu milagre nesse deserto. Quero dizer para você, seja forte. Nesse deserto você vai ser forte, você vai sair curada, vai ser transformada e vai ter experiências para compartilhar. Não desista, não desista, porque a tua vitória será grande. O teu deserto serão experiências para você contar para mim e para todos nós que vamos te ouvir. Deus abençoe a sua vida, graça e paz. Beijo grande. Thank you.